O Davi ainda criança, ainda jovenzinho, 17 anos de idade, ele teve o grande desafio dele, um desafio gigante, mas eu lembro de ter comentado com vocês de não fugir de desafios gigantes, porque quando você vence o desafio gigante, o seu retorno será gigante também. Então, quem corre de desafio gigante perde a oportunidade de ter um retorno gigante. Geralmente, quando você tem uma batalha grande e você vence, o retorno é maior. E o Davi não fugiu. Pelo contrário, o exército de Israel todo fugindo ali com medo, amedrontado, acuado, e ele foi lá, enfrentou o gigante, e o retorno foi gigante. Podendo entrar na família real, podendo isentar a família dele de impostos, e ele já fica rico, porque eram 3 as bênçãos prometidas pelo rei Saul, para quem enfrentasse o gigante e vencesse. Tornaria aquela pessoa rica, tornaria ela isenta de impostos e daria a mão da filha dele para casamento. Então entraria também na família real. E ele foi lá, venceu o gigante, e o retorno foi gigante para ele. Amém, Jesus? Mas depois disso tudo, o Saul ele vai ficar contra o Davi. Ele vai trazer o Davi para o palácio. O Davi vai ser aquele que tocava a harpa para ele quando ele estava com a cabeça cheia, perturbado, e acalmava. Mas o Davi, desafio grande traz retorno grande, irmãos. O Davi, ele sobressaía em tudo que ele fazia. O rapaz era bom. Sabe aquela pessoa que focada, aquela pessoa que olhava um desafio e ia atrás e vencia? O Davi era assim. Isso chamou a atenção de todo mundo em Israel, inclusive do rei Saul, que começou a perceber que as pessoas preferiam Davi a ele. E ele ficou com raiva do Davi e começou a querer matar o Davi. O Davi já tinha grande amizade com o filho dele, o Jonatas, e o Jonatas então ajudou o Davi para ele poder fugir. E ele ficou foragido aí por aproximadamente 10 anos. E nesses 10 anos ele teve muito desafio. Aí sim, o Saul vai morrer, o Jonatas também morre, o Isbosete, o outro filho do Saul, vai querer ali conquistar algo, mas não consegue. E aí o Davi é colocado como rei. E aí vem outros desafios. Não sei se você já percebeu, mas a gente tem desafios. Eu sei que eu já comentei isso no início do nosso estudo. A gente tem desafio desde pequenininho, né, até a última fase da nossa vida. A nossa vida é feita, na verdade, de desafios. Então, se você ficar correndo de desafios, você não vai ter os retornos que você poderia ter. Aí você fala, mas isso aqui eu não vou entrar nessa não. Tá, mas se Deus está mandando você entrar, entra. Amém, Jesus? Mas eu estou com medo de dar errado. Bom, perde o medo, vence o medo. Aliás, eu quero falar sobre isso hoje com vocês. Porque um dos grandes desafios do Davi foi ser edificador. Ele edificava. Ele vencia a batalha e edificava. Já como rei, ele vai ser coroado rei de Judá, depois rei de todo Israel. E ele vai então começar com novos desafios. Como eu falei, a gente é bebê, o desafio agora é ter uma mãe que nos cuide bem. O nosso desafio é simples: aprender a mamar, aprender a engatinhar, aprender a não colocar moeda na boca, não colocar o dedo na tomada. São os desafios que as crianças os bebezinhos vão vendo que cada vez a vida dele vai ampliando mais. Com um bebezinho daqui ali, só no quarto, depois vai ampliando mais, aí começa a andar, aí já quer ir até para o quintal, para a rua. E aí vai para jovem, aí o jovem tem aquelas batalhas, aquele desafio de vencer a carne, desafio de vencer o desejo da carne, aquelas coisas de jovem, desafio de estudar, de ir para a faculdade. Alguns até por medo não entram na faculdade, ficam ansiosos, nervosos, têm até pânico e não entram na faculdade. É bobagem, tem que controlar os pensamentos e tem que entrar na faculdade. Mas aí quando termina a faculdade, aí vem a inserção no mercado, tem que se inserir no mercado. Então os desafios eles só vão mudando, mas eles sempre existiram na nossa vida. Depois vem casamento, aí vem o desafio de ser pai, de ser mãe. Sempre tivemos desafios, e alguns já foram grandes, e o resultado também vai ser grande se você enfrentar esse desafio. Amém, Jesus? Então nós temos que ser o povo que não foge de desafios, porque ao vencer os desafios você tem o retorno para a sua vida. Amém, pessoal?
Bom, hoje eu quero falar no livro de 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, quando Davi já vai ser constituído rei sobre todo Israel, e aí ele vai mostrar um desafio que é de edificar, tá? A gente vai ver uma coisa aparentemente muito simples. Ele vencia as batalhas e ele pegava as cidades e edificava. Né? Ele assume Jerusalém, por exemplo, e vai edificar a cidade de Davi em Jerusalém. Ali vai virar a cidade de Davi, mas ele tem que expulsar os jebuseus de lá. Os jebuseus que moravam em Jerusalém, no que hoje é Jerusalém. Ele teve que vencer e expulsar. Enfim, são desafios em cima de desafios. Mas ele tinha uma coisa, ele sabia, o Davi é alguém que você pode se espelhar nele, irmãos. Sabe, lógico, todo mundo tem suas falhas, o Davi também teve, e aí você pega aquela falha e aprende a não fazer o que ele fez daquele dia que ele falhou lá, caindo em adultério, mandando matar uma pessoa. Isso aí é uma falha no caráter dele, mas depois ele volta atrás, também pede perdão, se arrepende, volta a ser como era antes. Quer dizer, então a gente tem que saber mesmo como lidar com Deus e aprender com pessoas que não são perfeitas, mas são pessoas focadas, são pessoas de Deus. O Davi era de Deus. Eu ia ler do 6 em diante, mas eu vou pegar o versículo 1 para você ter todo o contexto. Tá? Vou ler bem rápido então, porque eu quero o versículo 9 e 10. São esses dois que eu quero. A gente vai parar no 9 e no 10. Então vamos lá. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre... Então aquele povo estava colocando Davi como rei sobre todo Israel, não só pela promessa, também pela promessa, porque Deus havia falado que faria isso, mas também pelo que Davi apresentou. Então o que você apresenta é importante. Seus feitos, o que você faz, como você vive, como você enfrenta os desafios, também é importante. As pessoas aqui estão respeitando Davi pela promessa, mas também estão respeitando Davi pelo que ele foi, pelo que ele era, e estão colocando ele como rei em todo Israel. 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, aí começa a mensagem, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi. Então assim, o Davi recebe uma mensagem dos jebuseus que moram em Jerusalém, ele quer tomar Jerusalém, o Davi quer tomar Jerusalém, dizendo que os coxos e os cegos que andavam no meio deles não podiam entrar naquela cidade, eles não aceitavam. A ideia deles era, bom, o Davi vai desistir da gente, porque ele não vai abrir mão dos coxos e dos cegos, ele é um homem justo, então por que ele vai abrir mão disso? Então a Bíblia deixa clara, eles falavam isso porque eles não queriam que o Davi entrasse lá. A ideia é, ele vai entender, e ele não vai trazer esses cegos e coxos para cá, e ele vai desistir da gente, vai mirar outra cidade. Mas olha o Davi, o que o Davi vai fazer. Versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque Davi, como que ele tomou, né? Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. É um provérbio que se formou, né? Nem cego nem coxo entrará nesta casa. O que o Davi fez? Eu entendi o seguinte, irmão. O Davi pegou o povo dele, valente, e falou assim: ó,
quem feriu os jebuseus? Eu quero Sião. Eu quero construir a minha casa lá. Jerusalém vai ser a casa de Davi. Vai ser conhecido como casa de Davi. Então, os jebuseus estão lá. Eles não querem que eu entre. Nós temos coxo de cego no nosso meio. Mas tem alguns que são inimigos. Foi isso que eu entendi. Tem alguns que, mesmo sendo deficientes, não querem nada, não querem compromisso. Então, quem se chegar a essa cidade e ferir os jebuseus e conseguir chegar aos cegos e coxos e afastá-los, porque não pode entrar, essa foi a aliança, a ordem lá, e eu vou fazer essa pessoa capitão e cabeça no meu exército. Aí, lançou sorte, né? O Davi foi esperto, ele falou, quem não queria ser capitão e cabeça do exército de Davi? O homem era fera, 30 anos de idade, mas tinha uma cabeça que era inteligente demais, estrategista, bom de batalha. O homem vencia várias pessoas com a própria mão, ele vencia tudo e era o cara do dia, o cara da vez, digamos assim, né? Ele era o cara da vez, todo mundo, todos os olhos estavam focados no Davi, todo mundo queria ser capitão do exército de Davi. E aí o pessoal fez o que os jebuseus pediram para o Davi fazer. E foi esses caras que fizeram. E o Davi vai invadir lá e vai tomar a cidade. Agora entra a mensagem que eu quero com vocês. Agora vai começar a mensagem mesmo. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi fazendo o quê? Edificando em redor, desde Milo até dentro. Então, de fora para dentro. Ele foi edificando. O Davi tinha esse costume, isso era costume. Ele vencia e construía, edificava. Edificar significa construir. Tem a ver com construção. Você está edificando, você está construindo. A mulher sábia de Provérbios 14 fala que ela edifica a casa. Então, a mulher tem dado por Deus a capacidade de edificar sua família. Se for uma mulher sábia, sábia no Evangelho, não sábia na sabedoria do mundo. Na verdade, é meio estranho, porque tem mulheres que são muito inteligentes, muito inteligentes, ocupa espaços que antes não ocuparia, antes no passado não ocuparia, mas não consegue edificar a família. A maioria é frustrada no que diz respeito a casamento, frustrada no que diz respeito a filhos, frustrada no que diz respeito a relacionamento. Aí algumas até desistem, parte para outros tipos de relacionamentos, porque aí vem essa história de casamento à distância, de casamento aberto, e são pessoas frustradas, que não conseguem manter uma família, que não conseguem manter uma relação. É coisa séria, e geralmente pessoas super inteligentes. Não é falta de inteligência humana. O Davi não era só inteligente humanamente falando, ele tinha sabedoria de Deus. A mulher sábia de Provérbios 14, sabedoria de Deus. Ela edifica a casa. Amém, pessoal? Então, ela constrói uma boa família. O Davi construía cidades, construía muros, construía casas. Ele formava as cidades para ele, conforme ele achava que deveria ser melhor formar. Mas ele não edificou só isso. Ele edificou um baita de um reinado. Ele edificou um povo sólido. Ele solidificou o respeito de Israel em relação a outras nações. As pessoas começaram a temer Israel nos tempos do Davi. Israel se torna grandíssima nos tempos do Davi. Ele edifica um reinado de respeito. Amém, irmãos? Onde as pessoas, quando elas sabiam que era Davi, elas já se prostravam. Não, é o grande rei Davi. Ele fez isso. E aí isso me chamou a atenção, principalmente pelo que está escrito no versículo 10. Olha o versículo 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando. E por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos... Rapaz, aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu sou um edificador aos olhos de Deus, Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu tenho que aumentar e crescer. Ele foi aumentando o seu reinado, ele foi agregando cidades e aumentando o seu reinado. Ele foi fazendo pacto, alianças com alguns outros reis.
E ele foi aumentando o poder dele, poder de guerra, poder de pessoal, riquezas. Ele foi aumentando, e a fama foi crescendo e crescendo, crescendo, ao ponto de, mesmo sem o WhatsApp, mesmo sem a rede internacional, né, a internet que liga o mundo todo, né, 3G, 4G, 5G, 6G, sei lá quanto G vai chegar isso aí, mesmo sem nada disso, de longe, as pessoas já ouviam falar do Davi, do rei Davi, já temiam. De longe, a fama foi longe, mas ele aumentou e cresceu porque Deus era com ele. Mas por que Deus era com ele? Porque ele edificava. Ele vencia, batalha e edificava. Vencia, batalha e edificava. Ele vencia e edificava. E um grande desafio nosso é esse. Um grande desafio do povo de Deus é ser edificador. É ser alguém que constrói e não destrói. Quem é que tem a prerrogativa de destruição? Quem? Essa prerrogativa é dele. Matar, roubar e destruir. O povo de Deus não pode destruir casamento. O povo de Deus não pode destruir relacionamento. O povo de Deus não pode destruir suas finanças. O povo de Deus não pode destruir o amor ao próximo, aquilo que Deus colocou como a segunda coisa, o segundo mandamento mais importante. Foi Jesus que colocou isso. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Pô, mas tem povo de Deus destruindo isso. Destruindo o segundo mandamento. Odeia o próximo, deseja o mal para o próximo. Está odiando o próximo, está destruindo o segundo maior mandamento de todos, que é amar ao próximo como a si. Foi Jesus que falou isso. Ele resumiu todos os mandamentos em dois. Primeiro Deus e depois aquele que é meu próximo, eu tenho que amar. Aí você vê filha contra mãe, mãe contra filha, pais contra filhos, filhos contra pais. E crente, mano, não estou falando do pecador, não estou falando do crente, que não sabe ganhar dinheiro e destrói o dinheiro todo. E não destrói dando ofertas, não, porque quando você dá oferta, Deus promete recompensar. Ah, pastor, agora o senhor exagerou. Não, está escrito, quem dá recebe, quem planta colhe. Amém, Jesus? Tem gente que não gosta de falar disso, tem pregador que critica quando a gente fala sobre isso, mas é verdade. A oferta traz bênção, o dízimo traz bênção, sim. E conversa fiada, para de ouvir esses pregadores de YouTube aí, que fica falando mal de dízimo e de oferta, para de dar ouvido a esse povo. É um povo que não conhece a maneira como Deus age, que fica preso nas suas teologias, nas suas inteligências, nas suas teologias que estudaram, e quer contaminar você. Quem disse? Olha na Bíblia para ver se o povo de Deus não é abençoado financeiramente. Você não vê o povo de Deus desamparado, mas esse povo, quando tinha que fazer ofertas, fazia. No tempo do Moisés mandou parar. Quando Deus falou assim, constrói o templo aí, constrói o tabernáculo aí. O povo começou a trazer. Moisés falou, para, vocês estão trazendo demais. Irmãos, isso é o sonho de todo pregador. Imagina você trazer tanta oferta, não querer parar de trazer oferta. O pastor falou, não precisa mais. Pode ficar com o restante aí, depois que não precisar, você dá mais, porque você deu muita oferta. Eu, como pregador, não sei se outros pregadores pensam assim. Eu, como pregador, já falei isso para vocês várias vezes. Sua casa é para você morar, seu carro é para você andar. Seu dinheiro é para você aproveitar. Mas Deus manda separar a 10ª parte que não é sua, não é sua, não é. Por isso que ele fala que quem pega está roubando, porque não é sua. Tá? E ele preparou ofertas alçadas, voluntárias e oferta de voto. 3 tipos de oferta que você vê claramente na Bíblia. Alçada, voluntária e oferta de voto, que é uma coisa mais pessoal. Você fazendo voto com Deus e faz a oferta de voto. Amém, Jesus? Mas vamos deixar isso um pouquinho de lado. Vamos nos apegar no que faz você aumentar e crescer. O que faz você aumentar e crescer? Ah, se Deus for comigo. Tá, Deus é contigo. Isso é uma coisa. Mas o Davi, ele edificava. Quando ele vence Sião, toma posse, ele vai edificar de Milo até entrar, de lá para cá ele vem edificando. Isso era normal no ministério do Davi. Ele era um edificador. Amém, Jesus? Um construtor. Eu tenho que edificar minha esposa. Eu tenho que edificar meus filhos. Eu tenho que edificar minha casa. Ah, mas isso é papel da mulher. Bom, ela vai fazer a parte dela, mas eu tenho que fazer a minha. Porque se eu não dou a ela um suporte, homens, dia 21 de dezembro a gente tem encontro marcado em Madureira, e vai preparando que eu vou dar lambada em vocês. Pode ir lá preparado. Amém, Jesus?
Por quê? Porque nós temos que reinar. Ah, é a mulher que edifica a casa. Minha família está destruída porque minha mulher não está sabendo edificar. Mas você, como homem, está dando suporte para ela edificar, porque você acha mesmo que o rei Davi, era ele que pegava o tijolo, era ele que pegava o cimento, era ele que cortava a árvore, era ele que cortava e preparava a árvore para fazer as mesas, para fazer não sei o quê, era ele que fazia tudo isso? Não, a Bíblia fala que ele edificava, mas era o povo dele que edificava. Ele dava o suporte. O homem é o cabeça do lar, devia dar um suporte para a mulher ser a edificadora que Deus mandou ela ser. Aí a mulher não consegue edificar a casa, mas porque o homem... Posso falar? Posso? Eu tô no pique. Posso falar? Porque o homem está sendo um banana dentro de casa. Obrigado. Amém, Jesus? Ah, irmão, não está dando suporte para sua esposa ser a mulher edificadora. A esposa está frustrada, a esposa está chateada, a esposa está triste, está bicuda. Ela não quer mais cozinhar para dentro de casa, ela não quer mais fazer nada dentro de casa, ela só quer trabalhar e ganhar o dinheiro dela. E se ganhar muito dinheiro, vai até acabar com o casamento. Porque agora ela não depende mais de nada, ela depende só dela. E é para que ela vai ficar perto desse homem que é um... Posso repetir? Que é um banana. Não dá suporte financeiro, não dá suporte emocional, não dá suporte espiritual, não dá suporte nem sexual. Falei. Agora já falei. Saiu, pronto, acabou. Ah, homens, dia 21 de dezembro vocês têm que ir preparados. 21 de dezembro agora, 9 da manhã, lá na sede. Amém, Jesus? O rei tem que reinar. Bom, vamos voltar para cá. Eu falei, vocês falaram que eu podia, eu falei. Vamos voltar para cá. É muito fácil falar assim, é a mulher que edifica a casa. Não está edificada porque a mulher não está sabendo edificar. Tá, muito fácil falar. Mas o homem está dando suporte para ela como cabeça do lar? Não. Por isso que ela não está edificando. Pode ser essa a razão. Bom, tudo bem. Volta aqui. Versículo 10 então. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então ele edificava em redor dele e ele ia crescendo e aumentando. Então quem edifica, aumenta e cresce, certo? Então eu preciso aprender a edificar. Agora, como que eu serei uma pessoa que constrói e não destrói? Uma pessoa que edifica, que melhora e não piora. Uma pessoa que onde chega, levanta as pessoas e não derruba. Uma pessoa que nos seus relacionamentos são bons, de amizade, ou mais íntimo, casamento, namoro, noivado, qualquer tipo de relacionamento estudantil, qualquer tipo de relacionamento. Essa pessoa chega e ela cresce nos relacionamentos. Uma pessoa, ela chega e onde ela chega, ela edifica, ela ajuda as pessoas, ela faz as pessoas sentirem-se bem perto dela, ela faz as pessoas quererem crescer quando ela está. O que eu preciso para ser como Davi? Eu fiquei pensando nisso. Falei, peraí, então tudo bem, Davi edificava, aumentou e cresceu, porque Deus foi com ele. Então eu preciso edificar. E eu falei, mas se eu preciso edificar, bom, eu não vou virar um edificador da noite para o dia. Não é? Ninguém aprende a construir da noite para o dia. Seu Batista, o senhor construiu tanta coisa aí. A pessoa aprende a fazer o que o senhor fazia da noite para o dia? Seu Batista, tem que ter muita experiência, né? Não é nem questão de estudo, que o senhor nem se formou, o senhor falou comigo. O senhor mandava nos engenheiros formados, não é isso? Ele comandava engenheiros formados, ele mesmo nem era, mas o homem tinha uma cabeça e uma inteligência e aprendeu desde cedo a fazer, não foi assim? O senhor falou comigo? Então, a gente edificar leva um tempo para aprender, né? A gente leva um tempo para aprender essas coisas. Então, o que eu preciso? Eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, eu quero falar para a minha igreja, para a sua igreja, na verdade, o que eu preciso para ser um edificador igual o Davi? Aí uma palavra surgiu no meu coração. Fala comigo assim, ousadia. O Davi era ousado. Entende? Você vê o Davi, né, voltando às mensagens anteriores, você vê o Davi lá no campo, cuidando da ovelha dele, aí dos pais, ungido rei, mas ainda não era rei, ia lá ungido, e o leão vinha e ele ia atrás do leão. O homem era ousado, era corajoso.
vinha o urso e ele ia atrás do urso para pegar a ovelha da boca do urso. Era ousado. Ele pega lá os lanchinhos dos irmãos que estão lá no exército, e o pai manda levar, e ele pega o lanchinho e vai levar para o pessoal que está lá no exército. Quando ele chega lá, ele vê o exército todo acuado lá, cheio de medo, e o gigantão chamando o pessoal para a guerra, zombando deles. Mas o garoto era tão ousado que ele olhou e falou: o que está acontecendo aqui? Quem é esse incircunciso aí para falar assim do exército do Deus vivo? O que está acontecendo? Ele falou: ele está fazendo um desafio. E o rei falou que vai fazer a pessoa ficar rica, vai isentar de impostos, vai dar a mão da filha em casamento. Mas ninguém está tendo coragem. Ninguém é ousado bastante. Olha o homem aí, o tamanho desse cara aí, quase 3 metros de altura. Ele falou: o quê? Deixa eu ir falar com o rei, rapidinho. Rei, o senhor pode me atender? Eu queria falar com o senhor que eu quero ir lá arrancar a cabeça desse gigante aí. Você não pode, o rei falou. Você é um menino, franzino, não está acostumado com guerra, passou de ovelha. Ele é gigante, é guerreiro, não dá para você ir. Eu vou sim, porque eu sou assim, eu sou assim. Olha só, irmão. O Davi, 17 anos, diante de um rei, pleiteando a esse rei a condição de guerrear para mudar a história dele. Você acha mesmo que o Davi foi lá só porque estava... Não, o Davi sabia que ia mudar a vida dele com aquela vitória. E sabia o Deus que servia. Amém, Jesus? Ele sabia o Deus que servia. Mas ele sabia não só que Deus daria a vitória. Ele sabia também, e essa foi a maior motivação: eu vou mudar a história da minha vida. Se ele não fosse ousado, ele recuaria. Eu não sei se aqui algum de vocês, não precisa falar nada, nem levantar a mão, nada, mas algum de vocês aqui talvez já perderam uma grande oportunidade na vida porque não foram ousados. A ousadia é o ponto principal para você começar a construir, a edificar, amém, Jesus? E a mudar completamente o caminho, a história da sua vida. E, irmão, vou te falar, isso não tem nem idade. Eu hoje de manhã estava tomando banho, me preparando para vir para cá, e eu lembrei de uma coisa. Uma médica, uma vez, a gente foi fazer, há alguns anos atrás, muitos, nem são tão muitos assim, mas alguns anos atrás, e eu lembro que ela perguntou: qual exercício você faz? Na época eu não fazia nenhum. Mas aí, o que você faz então? Eu só jogo bola uma vez por semana. Aí ela falou assim: o risco de você ter infarto é maior jogando futebol uma vez por semana sem fazer exercício. Você precisa fazer um exercício, continua no futebol. Eu lembro que ela falou isso para mim. Ela ou ele, não lembro quem foi um cardiologista. Aí falou assim para mim: você pode continuar com o futebol, mas tem que fazer uma corrida por semana, uma caminhada, 2 caminhadas e futebol. Então, se você pegar terça e quinta, caminhar, correr e não sabe jogar futebol, está tranquilo. Você vai ficar bem. Entendeu? Aí ela falou que se eu só jogasse bola uma vez por semana, o risco até de infarto era maior. Porque eu tinha uma vida muito sedentária. E aí eu peguei meu cachorrinho e comecei a caminhar. 20 minutinhos de caminhada, rodava lá, já ficava cansado. Voltava com o cachorrinho para casa. 20 minutinhos, depois 30 minutinhos, 40 minutinhos, 1 hora, e meu cachorro me acompanhava. Até 1 hora de caminhada ele caminhava comigo, ele era mitidão, pequenininho, mas metido. E corria comigo lá. Tinha dias, aí foi aumentando, teve vezes que eu tive que deixar ele em casa para poder correr 12 quilômetros, 10 quilômetros. E foi mudando. Futebol sempre joguei, jogo até hoje. Brinco até hoje com o pessoal aí. Não é disputar torneio, nada disso não. Só uma brincadeira com os amigos, com os pastores. A gente faz para manter a aeróbica e manter o corpo, né, ativo. Mas eu não consigo, a minha esposa está aqui, sabe disso. Quando eu fico parado 2, 3 dias parado, eu começo a ficar nervoso. Não dá. Aí eu vou para a minha sala e começo a fazer exercício na sala mesmo. Se eu não posso sair, faço dentro de casa. Mas tem que fazer alguma coisa. Meu corpo sente a necessidade disso. Amém, Jesus? Se você não for ousado, você vai ficar parado em casa. E daqui a pouquinho vai esperar ter um problema primeiro, depois você vai caminhar na rua. Você já viu alguém caminhando na rua todo torto? Já viu? Por que ele está caminhando agora? Porque ele agora, depois que aconteceu, ele sabe que se não caminhar vai morrer.
não foi ousado bastante para mudar a vida dele quando tinha que mudar. Esperou acontecer um derrame, um AVC, alguma coisa, e agora está desse jeito, mas agora está caminhando, porque se não caminhar vai acontecer de novo. E de novo. Minha mãe teve 3, se eu não me engano. Ela vivia falando isso para a gente. Eu já tive 3, mas porque Deus guardou. Amém, Jesus? Mas depois do terceiro, a coisa foi. Deus guardou ela por mais uns 15 anos e depois levou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque se eu quero ser uma pessoa que constrói, eu preciso ser ousado na minha fé, eu preciso ser ousado nas minhas decisões, porque tem gente que precisa virar a chave. Tem gente que precisa mudar rapidamente de comportamento. E ficar parado, preguiçoso dentro de casa não vai adiantar. Continuar sendo uma pessoa brigona, que discute com todo mundo, que só cria ódio por onde vai, não vai mudar. Você precisa entender que tem que ter uma ousadia, você precisa ser edificador. Mas para edificar, você tem que ser ousado como Davi foi. E Davi mudou a vida dele. Deixou de ser pastor de ovelhas. Como Moisés, eu falei aqui sobre Moisés esses dias. Deixou de ser pastor de ovelhas e foi lá tirar o povo de Deus. Mas o propósito de Moisés era maior, o do Davi também era. Amém, irmãos? Está dando para entender, sim ou não? Então, vai lá em Josué 1. Josué capítulo 1, vai lá rapidinho. Fala assim, ousadia. Está faltando às vezes, irmãos. Está faltando ousadia para os jovens. Antigamente, na minha época, quando eu comecei a obra, tinha tanto jovem querendo ser pregador, irmãos. Tanto jovem querendo ser pregador. Agora o jovem parece que só quer estudar, casar e ter filho e sei lá mais o quê. É raro, agora é difícil levantar um jovem para ser pregador do evangelho, pregadora do evangelho. Tem meninas que estão na igreja há anos, podia ser uma pregadora do evangelho, assumir esse desafio, podia assumir esse desafio de ser uma pregadora do evangelho. Tem rapazes que estão por aí, sabe, sem eira nem beira, não sabe o que vai fazer da vida, mas não tem, mas é complicado, mas é complicado. Mas se Deus te chamou, Ele vai descomplicar, ué. Você acha que Ele não vai descomplicar? Quando Deus me chamou, já tinha 2 filhos pequenos. A gente já tinha 2 filhos pequenos. A única coisa que eu fiz foi ir para casa, falar com o pastor. Peraí, pastor, deixa eu ir em casa. Cheguei para ele e falei assim, Deus me chamou para ser pregador. Chegou a hora. Tá comigo? Tô. E se a gente passar fome? Tô. E se a gente dormir no chão? Tô. Tá comigo? Tô. Acabou, fechou eu e ela? Acabou, filho. Quem manda a gente não é seus filhos, não. Meu filho é pequenininho. Quem manda nem sou eu. Agora não, agora já cresceram. Amém, Jesus? Naquela época era um pequenininho. Ela que tinha que fechar comigo. E ela fechou comigo. Acabou. Passamos por todas as batalhas, por anos, mas Deus foi honrando a gente em nome de Jesus. Agora hoje está uma coisa aí esquisita, que é difícil levantar um jovem para ser pregador do evangelho. Antigamente era mais fácil. Eu falei para você ir aonde? Josué, né? Oh, glória a Deus. Eu estou indo para frente. 2 Samuel, indo para frente tentando achar Josué. Vê se pode. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Josué capítulo 1. Também vou ler rápido, porque eu quero o versículo... quero chegar até o versículo 9, mas vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso. Deus está chamando ele para ser um edificador, sim ou não? Um edificador. Ele vai conquistar cidade mais cidade, vai construir, vai edificar, vai ser forte, vai manter a honra daquele povo e vai colocar aquele povo lá. É o Josué. Só que o Josué, deixa eu parar aqui um pouquinho, já vou continuar. É rápido. O Josué, ele está parado, porque ele fala, levanta, né? Logo no primeiro versículo. Levanta daí, meu servo Moisés morreu. Ele está sentindo a morte do amigo e ele está prostrado.
Você pode pensar, pô, mas alguém que ele amava morreu. Tá, mas prostrado você vai edificar alguma coisa? Então, tá, eu preciso ser edificador. Para ser edificador tem que ser ousado. Mas para ser ousado, eu preciso me levantar. Eu preciso recuperar o ânimo. Você já conheceu uma pessoa desanimada? Essa pessoa nunca vai ser uma edificadora se ela não largar o desânimo primeiro. Tem gente que está desanimada por N motivos. Tem pessoa que está desanimada porque diz que não recebe ajuda de ninguém. Tem pessoa que está desanimada porque está passando uma luta financeira. Tem pessoa que está desanimada porque está passando uma luta no corpo, uma enfermidade, não consegue vencer. Tem pessoa que está desanimada por causa do filho, desanimada por causa da filha, desanimada por causa do vizinho, desanimada por causa de terceiros, não é nem por causa da vida dela. E a pessoa vai se prostrando, se desanimando, se prostrando e vai desanimando. Essa pessoa nunca vai ser uma edificadora, porque como ela vai ser ousada se ela está desanimada? A ousadia é um ponto principal para você edificar alguma coisa. Amém, Jesus? Senão você não vai fazer nada, não vai construir nada. Não vai construir nada. Então, Deus está fazendo com que o Josué vença o desânimo, para depois fazer dele um conquistador. E são essas as palavras que você vai estar ouvindo aqui. E ele já começa dizendo: levanta daí, meu servo Moisés morreu. Que desânimo é esse aí? Nós temos um trabalho grande pela frente. Eu conto com você, Josué. Que desânimo é esse? Como é que você vai ser ousado para invadir Jericó, para destruir a muralha, para invadir as cidades, para edificar casas, para edificar muros, para edificar cidades? Como você vai ser ousado desse jeito? Vai liderar o meu povo desanimado assim? Ah, mas ele morreu. Tá, tudo bem, mas tem que se levantar, ué. Irmãos, eu vou falar uma coisa que para mim é delicada. Para mim é delicado falar. Mas tem gente que perdeu o ente querido há mais de anos e continua, sabe, a pessoa perdeu o foco completamente, continua sendo uma pessoa desanimada, perdeu toda a ousadia, todo o desejo de crescer, todo o desejo de avançar. A pessoa parou de estudar, não quer mais saber de trabalho, não se preocupa se está ganhando bem, se está ganhando mal, se tem condição boa ou ruim. Ela é capaz de ficar em casa, deixar a casa toda suja, entregas baratas. A pessoa fica parecendo até o cascão de tanto desânimo que entrou na vida da pessoa. Mas só que já foi, já passou anos. Eu já falei para vocês, já tem mais de 40 anos que eu perdi meu pai. E até hoje, esse dia mesmo eu tive saudade dele. Esse dia desse, eu não sei o que aconteceu, não lembro o que aconteceu, alguém falou alguma coisa, eu lembrei dele e tive saudade dele. Mas é vida que segue. Você tem que virar a chave. Eu acho delicado falar sobre isso, porque eu estou mexendo com uma emoção muito forte. E eu não quero, de maneira alguma, desmerecer o seu sofrimento. Não é isso, por favor. Eu não estou desmerecendo o seu sofrimento. Mas tem que virar a chave. Amém, Jesus? Senão você vai definhar. Sua fé vai definhar. Você não vai construir nada na sua vida. Pelo contrário, ela vai puxar tudo que está em sua volta para baixo. Porque você está para baixo. Entende isso? Entende que eu não estou desdenhando ou menosprezando o seu sofrimento? Não é isso. O que eu estou querendo que você entenda é que tem que se animar. Então, para eu edificar, como Davi, eu tenho que ser ousado. Mas para ser ousado, eu tenho que ser animado. E é isso que Deus está falando com Josué. Levanta daí, se anima. Senão, como que você vai edificar o meu povo? Como que você vai entrar nas cidades que eu prometi para vocês? Tem que se levantar. Não sei que você tem passado de frustração, que tem desanimado você. Não sei que você tem passado de batalhas que tem desanimado você. Mas você tem que vencer o desânimo. Senão você não vai vencer essa batalha. Amém, Jesus? E é isso que Deus está falando com ele aqui, ó. Aí no versículo 5 diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem o quê? Muito bom ânimo. Fala assim, muito bom ânimo.
Não, fala assim, ó, muito bom ânimo. Amém? Entendeu? Se não tiver, não vai. Josué, se você não buscar ânimo e não se levantar, eu vou passar essa bola para outro. Eu vou chamar o Caleb, e o Caleb é que vai fazer isso. Aí você não teria o livro de Josué, teria o livro de Caleb. Nem o livro do José estaria aqui. O José seria esquecido, não esquecido, mas ficaria para segundo plano. O livro de Josué se chamaria Caleb. Porque o Caleb era animado, irmão. No final da vida dele, ele falou, já estou com 80, mas estou preparado. Pode me dar minha terra que eu vou invadir e vou tomar. O homem era animado. O Caleb era animado. E Deus queria o Josué à frente do povo dele. Então Deus não está falando seja ousado. Deus está falando seja animado. O ânimo vem primeiro da ousadia. Entendeu? E aí, quando você é uma pessoa animada e ousada, você constrói. Você começa a construir, tudo em sua volta começa a florescer. Você pisa no jardim e as flores florescem. Você não é uma pessoa que leva a morte, você leva a vida. Você não é uma pessoa que leva a tristeza, você leva a alegria. O seu sorriso contagia. Você é uma pessoa animada. Você chega no lugar e a pessoa fala, aqui não tem mais jeito não, como é que eu vou fazer isso? Quê? Espera aí, rapidinho. Você dá uma olhadinha, Deus te dá uma iluminação ali, e você faz assim, 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 assim. E a pessoa, poxa, eu pensei que não tinha mais jeito. Poxa, você é demais. Você é animado. Aquela pessoa desanimou, porque ela viu a dificuldade, ela desanimou. Desanimou, perdeu a ousadia e não edifica. Amém? Não pode ser desanimada. Não pode ser uma pessoa que sempre dá para trás. Mas como vai ser isso, hein? É complicado. E agora? Vamos lá, irmãos. Vamos fazer. E se tiver que começar de novo, começa de novo. Diga amém, Jesus. Não tem essa história. É para dormir no chão, eu vou dormir no chão, mas eu vou edificar. Tem gente que não sabe nem o que é sofrimento ainda, sabia? Muitos aqui vão concordar com o que eu vou falar agora. Muitos de vocês, como eu e minha esposa, já passaram por grandes lutas para ter o que tem hoje. E a pessoa olha para você, vendo o que você tem hoje, e quer a sua vida. A pessoa quer a sua vida, mas ela acha que ela não quer passar pelo processo, não. Ela quer a sua vida que você tem agora. Ela não sabe o processo que você passou. Ela quer a sua vida, está invejando a sua vida agora. Ela quer ter a sua casa de praia, ela quer ter o carro que você anda, ela quer ter a sua casa aqui mesmo em Bangu, com a sua piscininha. Tem um irmão que eu estou devendo a visita a ele aí, ele está aqui, eu vou ficar quieto. Não vou nem olhar para o lado de cá. Eu estou devendo a visita, ele falou, tem uma piscina lá, pastor, vai lá fazer um churrasco, leva o pessoal do jovem lá. Eu estou devendo, não vou olhar para cá não. Eu estou devendo. Amém, Jesus? O que eu estou querendo dizer? As pessoas elas vão te invejar pelo que você tem, mas elas não querem entrar no processo que você entrou. Você teve que ser animado para trabalhar, para pegar ônibus cheio de manhã, ônibus cheio à noite, pegar trem cheio de manhã, trem cheio à noite, até conseguir ter o primeiro carro. Você lutou, passou necessidade, levou quentinha. Quem levou marmita de lata? Aquela de alumínio? Alumínio não, era lata, porque ele era pesado. Quem levava aquela marmita aqui dentro do caminhão, dentro do ônibus, ou então ficava aquele cheiro de ovo saindo? Quem já fez isso aí, igual eu fiz? Aquele choro, pessoal, você passava no ônibus cheio, dá licença, pessoal, tem cheiro de ovo, e você passando, onde você ia, você levava o cheiro da comida. Era ou não era? Era ou não era? Agora o jovem, eu vou trabalhar nisso aqui, mal tenho que comer, só tem um arrozinho, um feijão, não sei o que, tem comida, está reclamando de quê? Vai passar o que a gente passou lá no passado, carregando aquelas quentinhas com... É ou não é? E não tem nem onde esquentar minha comida. Mete o álcool e esquenta. A gente fazia isso, fazia ou não fazia? Pegava uma canequinha, metia água, acendia, botava em cima, esquentava e comia. E se não esquentar, vai fria mesmo. Eu não vou ficar aí com fome não. Tem que se animar, irmão. Tem que se levantar. Mas essa faculdade, só se papai me levar de carro toda hora. Porque pegar esse ônibus cheio, ninguém merece. Para com isso. Para. Você não vai ser ninguém. Vai passar os anos. E passa rápido, infelizmente, né, irmão? Poxa, já estamos em dezembro. Hoje é o primeiro dia de dezembro de 2024. Poxa, o ano começou ontem.
Deu para entender o que eu quero dizer? Ele vai terminar falando assim com Josué, ó, versículo 8. Espera aí, 7, né? Terminando 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Para edificar tem que ter bom ânimo. Para ser ousado tem que ter bom ânimo. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente Então eu busco a minha capacidade, mas não esqueço de buscar a capacidade de Deus, certo? É isso que ele está dizendo. Então eu me formo, eu estudo, eu aprendo, eu me especializo, mas eu não posso esquecer que eu sou de Jesus e é Ele no final que vai me dar a vitória. Eu tenho que continuar buscando, é isso que ele está falando. Ô Josué, tenha equilíbrio, seja um homem que sabe o que faz, mas também seja um homem de Deus. Não esqueça da palavra de Deus. Aí olha o que ele fala aqui no versículo 9. Não te mandei eu? Quando Deus fala assim, não te mandei eu, é mais ou menos assim, quer ver? Ô irmão, vai lá fora e pega água para mim. Não, não vai não, espera um pouquinho. Você tem que entrar no personagem. Aí eu estou aqui falando, ô irmão, pega uma água para mim. E eu estou aqui falando, mas ele está todo desanimado. Faz cara de desanimado, não ri não. Estou todo desanimado ali. Aí eu, ô irmão, pega uma água para mim. Faz cara de desanimado de novo. Para de rir, cara. Mas você vai fazer desanimado rindo? Ele quer fazer uma cara desanimado rindo? Aí, irmão, ô irmão, não estou te mandando? Vai lá e pega água para mim. Não, mas agora tem que animar, poxa. Isso aí, coisa boa. É isso que Deus está falando. Meu Deus do céu. É isso que Deus está falando com Josué. Não te mandei eu? Josué, levanta daí, se anima. Você tem que ser ousado, você vai invadir Jericó, você vai destruir muralhas, você vai vencer guerras, vai vencer batalhas, vai conquistar muita terra. Eu tenho uma terra inteira para você e para o meu povo. O Moisés não veio, mas você vai. Levanta daí, mas ele morreu. Esquece que ele morreu agora. Eu cuido dele. Ele está comigo. Vai, levanta daí. É isso que Deus está falando com Moisés. Não te mandei eu? Irmãos, se você deixar o desânimo tomar conta de você, você não vai conseguir o que Deus quer que você consiga. Você não vai ser um edificador, uma edificadora. Uma pessoa que constrói e não destrói. Que levanta e não derruba. Que conquista e não perde suas conquistas. Tem que se animar para estudar. Tem que se animar. Os mais jovens aí, os mais velhos também, tá? Porque tem gente que chegou numa idade, acha que não pode aprender mais nada. Pode sim. Tem que se animar, sabe? Mas eu estou com 80, 70 e pouco, tá doendo tudo. Vai para a praça, faz exercício de graça na praça. De graça, pega um cabinho de vassoura e fica. Daqui a pouco o ombro para de doer. Daqui a pouco o joelho vai parar de ranger. Daqui a pouco você está bem, está andando para lá e para cá. Tem que se levantar, você tem que edificar. Amém, Jesus? Tem que se levantar. Ele quer que nós sejamos construtores, edificadores, mas para isso eu tenho que ser ousado. Mas ousado desanimado não dá. Como é que eu vou ter ousadia para fazer alguma coisa se eu estou desanimado? Não te mandei eu? Isso é uma bronca que Deus está dando a Josué. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui e o irmão entrou no personagem bem ali. Pareceu o Super Mario Bros. Amém, irmãos? Está dando para entender até aqui, sim ou não? Tem que vencer o desânimo. Lembrando, o desânimo do Josué é porque perdeu o melhor amigo dele. Ele perdeu uma pessoa querida. Então, se você perdeu alguém e continua, depois de 10 anos, 5 anos, 20 anos, continua entrando em desânimo, você precisa virar essa chave. E repito também, não estou desdenhando e menosprezando o seu sofrimento.
Estou dizendo que se você quiser mudar a sua história, você precisa virar essa chave. Quando alguém me fala que perdeu um ente querido, eu digo sempre: tristeza evolui. Saudade, você pode trabalhar com ela e vai ser uma bênção para você. A saudade pode ser motivadora, pode te levantar e te animar. A saudade. Agora a tristeza não, a tristeza só derruba a pessoa. Não aceite a tristeza. Trabalhe com a saudade que você tem daquela pessoa e sempre que lembrar dela, você vai se levantar mais ainda para honrar aquela pessoa que um dia te honrou e hoje não está mais contigo. Agora ficar lá caído não adianta. Tem pessoa que perde um filho e fica lá caída. Parece até que não tem outros filhos. Mas tem outros filhos. Amém? Não. Agora não, por favor. Amém, Jesus? Tá, espera um pouco. Amém? Não, eu estou em pleno usado por Deus agora. Não dá para conversar agora. Eu estou sendo usado por Deus agora. Espera. Depois a gente conversa. Amém, Jesus? Senão eu perco o fio da meada. Já estou quase perdendo. Eu vou voltar para cá. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer. E aí, você vai ficar parado ou vai andar? Parado ou andando? Vai ficar paradão lá, deixando só comendo batata frita, hambúrguer, pizza, de tudo quanto é jeito, e se entupido de refrigerante? Vai ficar parado olhando a casa no tijolo, que dá até para ver a rua com buraco no tijolo? Vai ficar parado vendo o chuveiro com garrancho lá de fio, podendo te dar um choque, você morrer eletrificado lá, porque não consegue nem botar uma fita isolante naquilo? Vai ficar parado vendo a sua casa cair aos pedaços? Vai ficar parado vendo seu filho se desviando? Vai ficar parado vendo a sua esposa triste? Vai ficar parado vendo seu marido triste? Vai ficar parado? Ou vai estudar, vai se virar, vai se levantar e vai se animar? Ô Josué, levanta agora. Sai desse negócio aí, cara. Vence esse luto agora, sai desse negócio. Eu preciso de você. Senão você vai sair, eu vou levantar o Caleb. Ele não fala isso porque o Caleb, junto com Josué, foram os únicos que entraram na terra prometida dos que saíram do Egito. Então eu estou usando o Caleb como exemplo, mas não está escrito na Bíblia isso não, tá? Eu só estou comentando. Se não fosse o Josué, se o Josué continuasse lá prostrado, o próximo, eu entendo, seria o Caleb. Não tem outro nome ali. Seria o Caleb. E aí você estaria lendo o livro de Caleb. E seria um livro totalmente diferente. Mas o Josué entendeu. Recebeu aquela chamada de Deus, se levantou, se animou e começou a edificar. Começou a vencer batalhas. E o povo ficou com medo dele, e com medo de Israel, e temendo, e respeitando, e cada vez mais respeito, e eles conquistando, edificando. E o homem foi um conquistador, hoje é reconhecido como conquistador. Aí eu vou te falar uma coisa. Dias tristes, vem ou não vem para todo mundo? Tem dias. Eu uma vez saí daqui, vou abrir meu coração para vocês. Era um domingo. Eu nunca mais esqueci esse dia. Acho que minha esposa vai ouvir isso pela primeira vez. Eu acho que eu cheguei em casa e comentei com ela. Eu sempre comento tudo com ela. Eu saí daqui num domingo. Foi um domingo muito bom. Culto maravilhoso, palavra maravilhosa. Mas quando terminou o último culto, que eu fui para o escritório, eu estava super esgotado. Mente, corpo. A gente passa por isso, os pregadores. É mais no final de domingo, né? Que é um dia que a gente mais, pelo menos na Igreja da Graça, domingo é o dia que a gente mais trabalha, né? E eu estava super esgotado. Foi um domingo abençoado, igreja cheia, atendendo, brincando, falando com o pessoal, pregando. Sabe, aquele domingo muito abençoado. E no final eu estava muito esgotado. Aí eu peguei o carro para ir para casa. Eu lembro que quando eu cheguei na Brasil, estou indo para casa, veio aquela coisa dentro de mim. Aquela tristeza. Sabe, aquela fraqueza. Eu comecei a louvar, a orar, e eu fui chorando até perto de casa. Só não lembro qual era a casa que a gente morava naquela época, que a gente muda tanto, né? Essa vida de pregador não é fácil.
A gente muda tanto. Só na Taquara a gente já morou em 4 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Taquara e freguesia, né? Não, só na Taquara foram 4 lugares já que a gente já morou. Tem negócio de mudar. E parece que vai mudar de novo agora, não sei. Bom, e aquele dia eu falei, bom, o que é isso que eu estou sentindo? O que é isso? Que coisa é essa? Um dia tão abençoado, mas veio querendo me abater o negócio. Eu comecei a orar, chorando na presença de Deus, chorando na presença de Deus, me limpando na presença de Deus ali, colocando todo dia, maravilhoso que a gente teve. E acabou. Cheguei em casa, já estava melhor. Eu lembro que eu comentei com ela esse dia. Eu não sei se ela vai lembrar, mas eu lembro que eu comentei. Tomei um banho, almocei, aí cheguei em casa, melhora já, porque já dou de cara com ela, já quando eu olho para ela, a luz já começa a brilhar mais, já fica diferente. E aí terminou o dia, de manhã eu estava descansado, e normal, vida que segue. Não tem que se entregar, tem que dominar a coisa. Amém, Jesus? Pastores precisam orar e se consagrar. De vez em quando os pastores vão sentir esse esgotamento, e se sentir esse esgotamento e não estiver preparado, vai se perder. Isso acontece sempre. E a gente tem que vencer sempre. Isso é o nosso chamado. Eu passei por isso. Mas que noite, irmão. Que noite não, né? Que período, que trajeto até casa, né? Até a casa. Que trajeto difícil. Aquela melancolia querendo tomar conta, aquele aperto. Eu falei, o que é isso? E aí eu comecei a orar a Deus. E acabou. No dia seguinte estava aí, pronto para outra. Vida que segue. Aquilo saiu. Não tinha nada contra ninguém, não tinha acontecido nada de... Pelo contrário, tinha acontecido um domingo abençoado. Amém, Jesus? Então o dia de tristeza vem ou não vem? Vem para todo mundo. O que eu tenho que fazer nesses dias de tristeza? Eu tenho que combater e ser ousado bastante para combater e vencer e não me entregar. Não me entregar. Você não pode se entregar a desânimo. Você não pode se entregar a tristeza. Você tem que passar por cima dela. Senão você não vai ser um crente que agrada a Jesus. Amém, irmãos? Quando Jesus chorou sangue, quando aquela opressão veio e abateu Jesus Cristo ao ponto dele suar sangue, a pessoa não quer falar porque é Jesus, né? É Jesus. Jesus estava com um corpo humano. Ele sabia o que ia passar na cruz do Calvário. E ele sofreu sim, ele sentiu sim, ele estava esgotado naquele dia, tanto que ele soa sangue, e a ciência explica que aquela prática, aquele acontecimento de suar sangue tem até um nome, que agora me fugiu, e aquilo existe sim, e aquilo é sinal de grande esgotamento, grande, enorme esgotamento, onde os poros se dilatam e o sangue sai. Então não vem dizer que Jesus não estava muito abatido, muito triste, muito angustiado, ele estava muito angustiado, como a maioria de nós provavelmente nunca esteve. Aquilo que eu passei naquela noite não chega nem perto do que Jesus passou naquele dia, naquele jardim. Mas o que ele fala no final? Não seja feita a minha. Ele está se controlando, ele está se dominando, ele está levantando o ânimo dele, ele sabe que ele vai passar, e ele fala, seja feita a tua vontade. E ele foi e enfrentou o que ele não queria enfrentar, mas sabia que tinha que enfrentar, por mim e por você. A gente não pode se entregar. O desânimo esse dia vai chegar. E se chegou, você tem que se levantar. Não pode se render, não pode se entregar. Senão você não vai edificar. Não vai ser uma pessoa que cria nada, que constrói nada, que edifica nada, que conquista nada, se você se entregar. Pelo contrário, o pouco que tem o diabo vai tirar. Que é assim que o desanimado, que acontece com quem é desanimado. O pouco que tem ainda perde. Entendeu? É sério isso. Olha o Salmos 119. Já estou quase terminando já. Não olha no relógio não. Tira o relógio e bota no bolso. Salmo 119. Aleluia. Então eu tenho que ser um edificador, tenho que construir, mas para construir tem que ser ousado, mas para ser ousado tem que ser animado. Se eu não sou uma pessoa animada, eu vou desistindo. Você já conheceu gente assim? Caramba, né? Você vai na casa da pessoa, está tudo quebrado e remendado. Tudo mal feito.
Se ele pegasse o ferro e levasse ali na esquina, o cara ia soldar para ficar bonitinho, pintar, mas não, ele pega o arame e... Que gente desanimada, irmão. Gente... Sai. Você tem que, sabe, você tem que falar, sai de mim esse negócio. E começar a se levantar, irmãos. Amém, Jesus? E não é ficar revoltado com o mundo todo, não. Querer brigar com todo mundo, se revoltar contra... Não é isso, não. É se levantar mesmo. É o que Deus falou com Josué. Eu não te mandei? Levanta, rapaz. Então eu entendo que Deus falou tudo aquilo para o Josué e o Josué estava lá. Ei, o Moisés. E Deus está falando. Até que Deus falou, levanta daí, rapaz, não estou te mandando. Aí, aconteceu. Amém? Vamos lá, versículo 28. A minha alma consome-se de... Esse salmista está bem ou mal? Está num dia de tristeza ou não está? Até a alma. A minha alma se consome de tristeza. Aí o que ele pede para Deus? Fortalece-me, segundo o quê? Está aqui a fonte. Está aqui, ó. Se levanta. Amém, Jesus? Ele fala, o meu coração está completamente consumido pela tristeza, eu estou entregue. Mas se eu continuar assim, como é que eu vou edificar alguma coisa, construir alguma coisa na minha vida? Senhor, eu preciso que o Senhor me levante. E aí o que ele pede para Deus? Segundo a tua revelação, a tua palavra vem me levantar. Vem me levantar. Está faltando palavra na vida da gente. Amém, Jesus? Vamos ver 2 exemplos e eu vou encerrar. Primeiro exemplo do Pedro. Atos capítulo 4. Aí eu vou encerrar aqui agora. Exemplo de pessoa que se animou, se levantou e edificou. E aqui tem uma coisa boa para você entender. Olha a importância de tudo que eu te falei até agora. Olha só, hein? A importância de tudo que eu te falei até agora. Atos capítulo 4. O Pedro e o João estão diante do Sinédrio, eles têm que explicar o que aconteceu com aquele paralítico no templo de Formosa, que eles curam, né? Eles estão com essa dificuldade. E eles estão tendo que se explicar. Aí olha o versículo nessa explicação que eles vão. Eu não vou ler muitos versículos, não. Deixa eu ler só o versículo 13. Diz assim no 13: Então eles, vendo o quê? A ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, sem muito estudo, se maravilharam e tinham, lê aí, irmão, o que eles tinham? Conhecimento de que eles haviam estado com quem? Eu sou ousado, eu pareço com quem? Eu sou ousado, eu pareço com quem? Diga bem, Jesus. Eu estou desanimado, estou parecendo com Jesus então? O crente desanimado está deixando de aparecer com Jesus Cristo. O crente desanimado, a pessoa olha de fora e fala assim, você é da igreja mesmo? O crente desanimado, a pessoa olha assim e fala, que derrota, nunca quero entrar na igreja do pastor Ednilson. Você é da igreja do pastor Ednilson? Que esse pastor deve ser... Falaram tão bem dele, mas eu acho que... Você não parece com Jesus não, cara. O pastor ainda leva a fama ainda. Que a pessoa é desanimada. As pessoas que estavam entrevistando Pedro e João, por causa da ousadia deles, entenderam que eles tinham estado com Jesus Cristo e aprenderam com Jesus Cristo. Eles estavam parecidos com Jesus Cristo. Então eu tenho que ser uma pessoa para frente, irmão. Você não vê Jesus? Até no momento pior da vida dele, quando ele sua sangue, ele fala, Senhor, eu estou animado. Seja feita a tua vontade. Se não dá para passar de mim esse cara, não tem problema. Eu vou lá, vou enfrentar. E ele foi, e enfrentou em silêncio. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha para o matadouro. Muda. Ele foi, silêncio. Foi lá, sabia o que tinha que passar, passou o que tinha que passar. O homem se levantou, se animou e foi fazer o que o pai mandou.
Se levante, irmão. Senão não tem pastor que dê jeito, não tem oração que tem jeito, não tem corrente que tem jeito. Não adianta fazer o desafio de Val de Jaboque, não adianta fazer o desafio de Davi, não adianta nada. Você tem que se levantar. Tem que se animar. Mete o dedo na tomada. Opa, me levantei. Amém, Jesus? Aí sim. Aí chega a ousadia, e com a ousadia você começa a edificar, começa a construir, começa então a ter a sua vida transformada. Diga amém, Jesus. Nós precisamos disso. Não fica triste comigo. Eu estou tentando te ensinar uma coisa que vai mudar a sua história e vai virar chave para você. E que às vezes é difícil de fazer. Não é tão fácil assim. Mas você precisa fazer. Eu quero que você pelo menos, saia daqui entendendo, mesmo que seja a contragosto, você saia daqui entendendo que você precisa fazer isso. Pastor, eu entendi. Estou até com raiva do senhor, mas eu entendi. Estou com uma raiva. O senhor falou umas coisas aí, eu estou com raiva, mas eu entendi. E eu vou virar a chave. Eu quero que pelo menos você saia daqui entendendo isso. Porque eu não estou aqui para bajular, eu estou aqui para ensinar. Amém? Se quiserem me bater, o pastor Wilson está ali. Exemplo agora do Paulo. O Paulo foi um dos... Rapaz, o Paulo tinha tudo para ser um desanimado da vida. Porque ele persegue Jesus, o caminho de Jesus, depois ele passa a seguir o caminho de Jesus, e quando ele passa a seguir o caminho de Jesus, parece que Jesus não protege ele. Parece, tá? Parece. Porque o homem apanhou que só, chicoteado que só, até serpente tentou matar o Paulo, até cobra tentou matar o Paulo. Naufrágio, preso tantas vezes, passou fome, passou necessidade, tem momento de frio sem roupa para vestir. Dá a impressão, para quem está vendo as coisas de maneira humana, que depois que ele decidiu seguir Jesus, Jesus abandonou ele e deixou ele à própria sorte. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, eu estou na igreja, mas parece que não está adiantando de nada. Eu vou me convertir, mas parece que não está adiantando de nada. Eu me converti e piorou. Mas vai melhorar. Para de reclamar e seja uma pessoa animada. Então vamos ver só o exemplo do Paulo e eu vou terminar aqui. Atos 18. Vai lá em Atos 18 para ver o exemplo do Paulo. Ele está fazendo a obra em Corinto e depois em Éfeso, vai voltar para Jerusalém. Mas aqui no versículo 9 e 10, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo. Então quem vai falar com ele? O próprio Senhor Jesus. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus está dando um aval para o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: Paulo, eu sei que você já sofreu muito, eu sei que está sendo perseguido, eu sei que por minha causa você só está sofrendo, mas essa cidade eu tenho muito povo aqui, e eu estou te dando um aval para que você fale com ousadia. Vai lá, não tenha medo de falar não. E ainda que você seja preso, eu vou estar contigo. Ainda que você seja chicoteado, eu vou estar contigo. Aprenda a me servir. Me servir significa que você pode sofrer por mim também. Tem gente que pensa o contrário, né? Já que eu vou servir a Jesus, é só alegria, só vou viver sorrindo, só vai dar tudo certo. Meu bolso vai encher de dinheiro, minha casa vai ter tudo que... E às vezes servir a Cristo tem momentos de dificuldades, tem momentos de dureza, tem momentos de batalhas que parecem invencíveis. Mas ele está dizendo: não fique calado, Paulo, seja ousado. Eu vou cuidar de você nessa cidade, eu tenho um povo aí para isso. Deixa Deus cuidar de você. Amém? Você quer aumentar e crescer? Então precisa ser ousado como Davi. Quer aumentar, quer crescer, quer melhorar? Melhorar de vida, melhorar seu comportamento, melhorar sua índole, melhorar sua moral, melhorar sua maneira de viver, sua condição de vida? Precisa fazer como Davi, como Pedro, como Paulo, como tantos outros, Moisés, pessoas que na hora mais difícil se animaram e se levantaram. Diga amém? Eu podia continuar pregando aqui o dia inteiro, irmão.
Lembra como Davi perdeu o primeiro filho dele? Com a Batseba? Porque por causa do erro dele? Ele não ficou prostrado, com o rosto em pó, orando o tempo todo, sem comer, sem nada, totalmente lá? Mas quando o pessoal bateu lá e falou assim, seu filho morreu, ele ficou desanimado? Entrou em desespero e ficou lá desanimado, ainda caído, deitado no chão? Não, ele se levantou na hora, lembra disso? Se levantou na hora, tomou um banho, comeu alguma coisa e foi para onde? Para a casa de Deus adorar. Esse homem sabia como lidar com Deus. Não foi um edificador à toa. Então, eu tenho que edificar, ser uma pessoa que constrói e não destrói. Eu tenho que ser assim. Mas para isso eu tenho que ser ousado. Mas para ser ousado eu tenho que ser animado. Então eu tenho que vencer o desânimo. Eu vou fazer essa oração agora. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer essa oração com você antes de qualquer coisa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e eu quero buscar de ti agora esse ânimo, que essa pessoa, Pai, seja animada, e se tem alguma coisa na vida dela dando desânimo, eu lhe peço que ela enfrente esse desânimo, enfrente essa batalha. Alguns